Olá, pessoal. Esse vídeo eu gostaria de mencionar sobre o fracasso escolar e as práticas pedagógicas na educação infantil. O enfoque todo é na educação infantil, porque é lá em que devemos priorizar todo o desenvolvimento da criança. É lá que devemos ajudar a ver no que está acontecendo e por que estão acontecendo os fracassos escolares, para que possamos ajudar no desenvolvimento desta criança. Então, há muitos fatores que podem interferir nessa aprendizagem e levar ao fracasso escolar. Devemos ter consciência que nem todas as crianças aprendem no mesmo ritmo, ou na mesma hora, ou no mesmo tempo. Cada criança tem a sua especificidade, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu ritmo, cada criança tem a sua hora de aprendizagem. E nós devemos respeitar cada um nas suas individualidades. Portanto, aquela mesma atividade em que nós nos propomos ou propomos às crianças para que elas venham a realizar, muitas vezes para um é fácil e para o outro é mais complicado. Então, o que nós podemos fazer com aquela atividade? Nós devemos readaptar aquela atividade para que aquela criança que não está conseguindo, ela possa vir também a ser contemplada com aquela atividade. Então, é importante esse olhar observador do professor e que ele possa vir a readaptar a atividade, readaptar o currículo, aquilo que está proposto para ser feito, porque de uma atividade ela pode ser readaptada em várias formas, a mesma atividade, para que todos possam ser contemplados. E esse professor, ele deve ter esse olhar observador, ele deve ter esse desejo de ajudar aquela criança que tanto necessita também chegar aquele resultado. E de alguma forma, muitas vezes é mais complicado, mas de outra ela pode se sentir mais, pode ser mais facilitado para ela. Então, para que ela possa também chegar àquele resultado de aprendizagem, o professor deve dar essa oportunidade, dando vários jeitos, várias formas para que essa criança possa realizar essa atividade, dando-lhe oportunidade, lhe oportunizando no seu currículo, para que ela venha alcançar aquele êxito no seu aprendizagem, no seu aprendizado. Então, aquela criança que tem mais dificuldade, ela também deve ser contemplada, para que possam ser adquiridas novas habilidades e assim serem respeitadas as suas especificidades. E nessa perspectiva, o professor tem um papel muito importante, porque é nesse contexto que ele precisa flexibilizar o currículo. E através dessa flexibilização em que ele vai fazer para essa criança que tem mais dificuldade, ele vai estar oportunizando essa criança a que ela possa também responder e ter resultados e criar novas habilidades para o seu desenvolvimento. Então, para que isso aconteça, para que venha a ocorrer esse processo de ensino e aprendizagem, segundo alguns teóricos e estudiosos, no Brasil o fracasso escolar é gigantesco, é enorme, é grande. Há diferenças sociais, culturais, econômicas. É grande a diferença ainda. Nós sabemos que na antiguidade somente tinha direito ao ensino, a ser alfabetizado, a criar habilidades os filhos dos donos de terras, aqueles que tinham posses. Era somente aqueles que tinham direito a ter realmente uma orientação, a ter o direito de aprender. Mas hoje, desde a Constituição, desde vários marcos,
em que começou a promulgação com a ONU, todos têm o direito à educação, todos, mas ainda no Brasil há dificuldades quanto a isso. Ainda há diferenças, ainda há fracassos escolares, ainda há faltas muito graves. Então, alguns historiadores, falando a este respeito, no ponto de vista deles, têm o mérito de romper com antigas crenças na existência de aptidões naturais ou de um dom para aprender, e se acreditava que o fracasso escolar era uma particularidade do indivíduo, ou seja, ninguém poderia fazer nada se a pessoa não tivesse aptidão ou dom. Dependia da criança, da pessoa, de ter aptidão ou um dom para aprender. Não dependia nem do ambiente, segundo esses historiadores, e nem do professor como intermediário, mas dependia inteiramente e particularmente de cada um. E para Bourdieu e Passeron, em 1975, este fracasso escolar era resultado de imposições da própria escola, os quais são capazes de transformar as diferenças culturais, econômicas. Então, essas diferenças culturais, econômicas, em desigualdades no processo de aprendizagem, é aquilo que eu estava falando. Por exemplo, escolas particulares têm um outro método de alfabetização mais elevado do que as escolas públicas. E com isso, muitas vezes, faz com que possibilita aos alunos um aprendizado de melhor qualidade, em que os outros que não têm tantas condições financeiras de pagar um estudo, uma escola particular. Mas isso é uma escola dualista e não deveria ocorrer uma escola dualista em que se tiver dinheiro, consegue ter um melhor estudos. No Brasil deveria ter outra visão, que todos têm o direito, o mesmo direito de serem alfabetizados e que todos poderiam, então, ter êxito nesses estudos. Não de forma desigual por causa da cultura, ou por causa do dinheiro, da, da economia, daquilo que ele possui, daquilo que ele tem, daquilo que ele não pode pagar uma escola particular, e daí com isso ele não tem direito a uma educação de qualidade. Então, isso ainda é uma forma de desigualdade imposta pela sociedade e que se produzem dentro do ambiente escolar. Então, a pessoa que tem menos condições, muitas vezes, dentro do ambiente escolar, ela não consegue ter o mesmo êxito que uma que tem mais condições e pode pagar uma escola particular. Então, nós devemos considerar também a formação do professor, que às vezes não é continuada. Ele termina simplesmente um magistério, não segue seus estudos, não se aprimora que deve estar sempre se aprimorando com cursos de aperfeiçoamento e se acomoda, fica naquele comodismo. E aquele comodismo faz com que ele simplesmente haja ou dê ao seu aluno aquilo que ele aprendeu lá no passado e continue da mesma forma, sem ter êxito, sem ter aquele desejo de ver uma melhora nos seus alunos. Então, isso também é uma forma de fracasso escolar. Ou muitas vezes também aquele professor fica parado no tempo, não tem possibilidade de continuar. E isso também ajuda a prejudicar uma criança, a prejudicar, a trazer uma dificuldade, a trazer um fracasso escolar. E que é muito grande a diferença entre a formação pedagógica e as práticas dentro da sala de aula. Nós sabemos que muitas vezes a formação que eles trazem na parte científica, na parte literal, não é a mesma das práticas. E isso acaba ocorrendo uma diferença tão grande, uma frustração em que aquele professor não sabe como se portar dentro da sala de aula, como vai agir ou resolver determinados problemas. Então, isso acaba trazendo uma frustração e um fracasso ao mesmo tempo.
na vida daquele professor, na vida daquelas crianças que estão ali dentro daquela sala de aula. Então, na análise de Souza, uma série de fatores relacionados às políticas públicas educacionais brasileiras tem construído para a produção de professores e alunos fracassados. Com relação ao funcionamento escolar, produtor de professores fracassados, é destacado autoritarismo na implementação de políticas na educação, como troca de professores durante o ano letivo. Então, depois da criança ter criado um vínculo com aquele professor, há uma troca por algum motivo, por salários baixos, por alguma coisa em que aquele professor também não estava contente com o seu trabalho, e acaba então que aquelas crianças vão ter dificuldades, aquelas crianças vão ser prejudicadas por causa desta troca, por causa deste corte deste vínculo em que elas tinham com esse professor no meio do ano, e isso vai prejudicar demais uma desordem na rotina escolar. Então é necessário que haja essa rotina, em que haja uma organização dentro desta rotina escolar, para que a criança crie esse vínculo com o professor, crie esta confiança com o professor. Então, é necessário a rotina escolar dentro da escola. A ausência de espaços sistemáticos de formação docente e de reflexão a respeito de práticas pedagógicas, desqualificação dos saberes docentes. Então, a falta de continuar se qualificando, fazendo cursos preparatórios, isso aí tudo faz com que haja um fracasso escolar. A falta da infraestrutura, apoio entre os outros e apoio entre outros. Então, a falta da infraestrutura, às vezes as salas de aulas estão precárias, faltando-lhes até instrumentos como quadro, como coisas importantes para que ele venha a fazer um bom trabalho. Então, lhe falta ali na infraestrutura, acaba também trazendo um fracasso escolar. Aquele professor fica sem ter argumentos, sem ter o que, como agir, como fazer. Então, em relação especificamente às diferenças na aprendizagem ou às dificuldades de aprendizagem, na falta de habilidades, Mortati considera que predominam as explicações voltadas à incapacidade da criança para aprender, dos professores para ensinar, além do pouco envolvimento das famílias na vida escolar dos filhos. Então, é muito importante, às vezes, para esse historiador, para este autor, ele considera que predominam a incapacidade da criança aprender, que às vezes a criança não consegue, que há alguma dificuldade por causa da incapacidade dela aprender, ou incapacidade do professor ensinar, que o professor tem dificuldade em ensinar, ou ainda da falta de interesse das famílias em ajudar, porque é importante. A escola, é um elo em que a criança está com o professor e principalmente com a família. Então, este elo ele não pode ser cortado, porque se não tiver a ajuda da família, essa criança pode vir ter um fracasso escolar. A criança precisa ser apoiada e ser incentivada pela família em primeiro lugar, para que esse professor também consiga ter êxito nas suas atividades, consiga ensinar, consiga trazer uma resposta positiva a este ensino. Então, Mortati ainda fala, essa autora tece críticas ao modelo de formação docente, direcionado por uma perspectiva procedimental, em que o papel do professor seria reduzido a um facilitador. Então, ele não pode ser um autoritário, aquele que só dá ordens ou que as crianças devem simplesmente repetir aquilo que ele fala e aquilo é o certo, somente aquilo não, mas ele deve ser um facilitador, um diagnosticador, um avaliador, um incentivador, focado no como fazer,
ou no aprender a aprender. Isso é um dos pilares da educação. Então, ele tem que focar no aprender a aprender, saber que a vida é um eterno aprendizado e que ele não é o dono da verdade, mas que ele deve estar sempre aprendendo a aprender e ensinando esta criança a ter esse desejo de aprender a cada dia mais. A cada dia, incentivar essa criança a ter a curiosidade de buscar novos aprendizados. E ele mesmo, como professor mediador, ele deve ter o desejo de ter os novos aprendizados na sua vida a cada dia. Então, em meio aos fracassos, o mercado aproveita para criar mecanismos lucrativos. Isso é muito triste, porque muitas vezes por causa do lucro, as formações docentes, os cursos, eles querem lucrar com apostilas, com medicação, até com medicalização. Os que se sentem fracassados, sobretudo professores e alunos, na perspectiva de colares. Moisés, embora não se possa negar que alguns problemas para aprender tenham interferência de fatores biológicos, há um interesse na indústria farmacêutica em ampliar seu mercado para o público infantil. Assim, boa parte do que se tem denominado de transtornos na aprendizagem se refere às dificuldades que ocorrem em crianças normais e saudáveis. Muitas vezes uma criança é normal e saudável, apenas tem algumas dificuldades, mas já são taxadas de que tem alguns transtornos e acabam sendo até medicadas, tendo até que tomar remédios sem necessidade, apenas com interesse lucrativo de laboratórios, de farmacêuticas, de pessoas que não estão bem preparadas para avaliar essa criança e acabam avaliando, taxando com um transtorno. Então, é importante, desse ponto de vista, nos faz refletir que envolve dificuldades transitórias e que elas poderiam ser superadas por meio de acolhimento às famílias e às crianças. Maior apoio do professor com mudanças no contexto educacional e nas estratégias pedagógicas. E não quer dizer que não possa ocorrer alguns casos que necessitem de tratamentos e intervenção com especialistas da área da saúde. Então, muitas vezes não é necessário somente, há casos em que precisa-se de remédio, mas não é necessário somente isso, há casos também em que apenas o professor deveria mudar as suas estratégias de acolher aquela criança, a família deveria ajudar mais aquela criança, deveria acolher de uma forma em que aquela criança se sentisse confiante, estimulada a prosseguir, a ver o mundo de outra maneira, as atividades de outra forma, aquele professor pudesse contemplar de outra maneira aquela atividade, aquela mesma atividade, adaptando aquele currículo e incluindo aquela criança que tem mais dificuldade, para que fossem sanados esses problemas e não necessitasse de medicações, e não necessitasse de intervenções com especialistas na área da saúde. Nesse sentido, devemos compreender os contextos escolares e os problemas que os docentes têm enfrentado em seu cotidiano. É triste porque os professores muitas vezes eles enfrentam esse problema no seu dia a dia, eles não sabem como agir, eles não sabem, então acabam se frustrando e trazendo esse fracasso escolar na sua sala de aula para os seus alunos. Então, eu gostaria de falar algumas estratégias pedagógicas. E como o enfoque é a educação infantil, eu gostaria de citar a BNCC como que é a base comum curricular e que norteia toda o nosso currículo escolar. Ela tem 10 competências, mas eu gostaria de falar somente das 6 primeiras que se fala sobre a educação infantil, sobre estratégias em que o professor deve agir para que a criança venha criar habilidades, para que a criança venha criar maiores
no seu desenvolvimento, venha ter êxito em todo o seu desenvolvimento para as séries iniciais. Então, eu gostaria de ressaltar a importância dessa base para o professor. Ele deve ser norteado por esse documento, para que as suas experiências, as suas propostas estejam de acordo com os aspectos considerados fundamentais no processo ensino-aprendizagem. E é somente para que essa proposta seja considerada fundamental, ele deve estar norteado por este documento, que são as regras, a base nacional comum curricular. E estas regras, elas vão ter um olhar diferenciado das experiências em cada foco. E esse aqui é o da educação infantil, em que eu gostaria de falar como propostas pedagógicas, olhando para esse contexto. Então, através deste documento inovador, ele vem reconhecer esta etapa dessa educação infantil, que é uma educação básica, como fundamental para a construção da identidade, da subjetividade dos pequenos. Então, para que eles venham a se conhecer, para que eles venham a se identificar, eles precisam ter esse trabalho, precisa ser norteado através desse documento. É importante criar condições para a formulação de perguntas. As crianças precisam pensar sobre o mundo ao seu redor. Elas precisam desenvolver estratégias de observação, elas precisam criar hipóteses, elas precisam ter narrativas ou fazer narrativas. Então, elas precisam ter o professor, ele precisa proporcionar tudo isso para essa criança. Então, nessa perspectiva, há uma das estratégias pedagógicas que devem ser trabalhadas é ensinar a criança a conviver. É a primeira etapa da BNCC para a educação infantil, das competências, das 10 competências. Então, uma delas é conviver, ou seja, promover situações em que a criança possa brincar, em que a criança possa interagir com os seus coleguinhas, com o seu professor, com aquele adulto que está cuidando dele. Então, que ele possa interagir. Aquele professor deve promover essas situações em que essa criança possa aprender a conviver e vir a interagir e vir a brincar. Também proporcionar brincadeiras através de jogos para que as crianças aprendam a respeitar regras. É importante o respeitar, aprender a escutar, aprender a se comportar, aprender a obedecer comandos e respeitando um ao outro. Isso é muito importante. E as regras, principalmente. Desde cedo, a criança deve aprender a respeitar regras através das brincadeiras, envolvendo-as nas tarefas cotidianas, como guardar os brinquedos, manter organizada a sala. Isso é muito importante, que a criança aprenda que ela, depois de ter brincado, ela também pode ajudar a guardar os seus brinquedos, arrumar aquela bagunça em que ela fez naqueles momentos. Ela também precisa aprender a ajudar, aprender que ela também faz parte daquela sociedade, daquele meio, e que ela também tem que agir e fazer a sua parte, para que ela possa lá na sua casa, para que ela possa, ao crescer, saber que ela tem direito, mas que ela tem deveres também de ajudar, e que ela pode aprender a respeitar desde pequenas regras. E quando falamos em conviver, estamos falando numa educação que pensa no outro, na empatia, no se colocar no lugar do outro, não olhar somente para mim, somente para o meu umbigo, somente para o que eu desejo. Não, mas ensinar a criança desde cedo a se colocar no lugar do outro, a fazer aquilo que ela gostaria que fizesse para ela, ajudando o outro, sendo participativa, aprender a conviver. Isso é uma das tarefas que o ser humano tem muita dificuldade. Então, nós devemos criar a estabilidade desde cedo nesta criança, ensinando-a a conviver e a se colocar no lugar do outro.
Também a segunda competência da BNCC para a educação infantil, para os bem pequenos, de 0 a 5 anos, é aprender a brincar. Então, deve estar presente intensamente na rotina das crianças, por ser consideradas essenciais. As brincadeiras são consideradas essenciais. Nós sabemos que a criança aprende brincando e que há várias formas de ensiná-la aquilo que nós desejamos que ela aprenda, regras para a sua vida, normas, valores, através de brincadeiras. Então, essa iniciativa infantil com enfoque no adulto como aquele que promove. O adulto é o que promove, o professor é o que acolhe, é o que enriquece tais brincadeiras. Então, ele deve planejar e colocar brincadeiras variadas para aquela criança. Ele deve planejar bem a sua aula, ele deve ver aquilo que é necessário dentro da sua aula, o que está acontecendo ali, qual é a dificuldade daquelas crianças, se aquelas crianças estão com dificuldade de relacionar-se umas com as outras, qual a dificuldade em que ele vai trabalhar através das brincadeiras, em que ele vai proporcionar diversas atividades através do brincar, para que aquela criança venha a aprender novas habilidades, para que aquela criança venha a ter oportunidades de criar vínculos, tanto com o professor quanto com os seus colegas, e criar novas habilidades e competências para aprender brincando. Então, é necessário que esse professor tenha um olhar observador com os pequenos brincando. O professor pode trazer materiais que venham auxiliar ou enriquecer no desenvolvimento dessa brincadeira. É importante vários tipos de materiais e tudo para que auxilie, para que enriqueça aquela brincadeira. Então é importante que ele venha conduzir. E dessa maneira ele vai conduzir a outras experiências. Então, através daquelas brincadeiras, as crianças vão criando novas experiências, através daquele sentimento, daquele prazer em que aquelas brincadeiras estão dando a elas, elas vão criar novas experiências com aquilo. E é importante que esse professor tenha esse olhar observador para proporcionar tudo isso a essas crianças. É ele que está lá como facilitador, é ele que está lá como ajudador, como mediador. Então, ele deve fazer este papel como auxiliador, auxiliando aquelas crianças no seu desenvolvimento. E não importa quantas crianças estiverem dentro da sala, mas cada uma tem a sua individualidade, cada uma tem o seu jeito, o seu tempo, o seu modo e o seu ritmo. E ele deve olhar, observar e deve analisar e deve promover e deve ajustar as suas atividades para cada uma, conforme as suas individualidades. Ele deve então promover essas brincadeiras e essas atividades para que elas venham a se desenvolver na sua integralidade. Então, cabe muito a esse professor ter este olhar. Como o professor deve observar esta criança e ter um olhar em que vá ajudar ela a criar novas experiências. Também é importante nós citarmos como uma das etapas para a educação infantil, como um enfoque pedagógico, com um enfoque em que vai ajudar, é participar. É uma outra etapa em que a criança precisa desenvolver, aprender a participar, ser participe, ela deve se integrar. Então, o professor ele deve ajudar essa criança a planejar atividades em que a família ajude aquela criança na elaboração, com o direito de escolher materiais que vão ser usados para aquela atividade, para que ela venha a ser concretizada. Então, o professor ele pode fazer atividades, como por exemplo uma sacola com um conto, um livro ali que tenha uma historinha, em que tenha
giz de cera, lápis de cor, tintas, pincéis, folhas em branco, em que aquela criança possa fazer as suas atividades, possa elaborar, conforme se a família contar aquela história, aquela criança pode desenvolver através daquele conto um desenho em que ela pode usar o material que ela desejar, como canetinha, lápis de cor, giz de cera, o que ela desejar ali, ela vai então estar ajudando a criar aquela atividade. Ou se não, uma casinha em que ela tem que fazer, montar com materiais de sucata ou bichinhos, algo em que aquele professor vai dar oportunidade para a família estar elaborando e a criança estar participando dessa atividade na íntegra, como promovendo, fazendo a tal atividade. Então é importante que o professor dê esta chance para essa criança participar dessa atividade, escolhendo os materiais. E isso também é enriquecedor para a criança, para a família, para o professor, que quando vê aqueles materiais sendo produzidos, aquelas atividades retornando e sendo produzidas, é como uma resposta de que a família está integrada, em que a família também está ajudando, em que a família está junto no seu trabalho pedagógico, que essa família está incentivando aquela criança, está enganjada em ajudar aquela criança para que ela possa continuar criando habilidades e competências para o futuro. Então é muito importante a esta atividade de participar, esta etapa de participar é importante. Também nós podemos ver pelas normas de a competência de explorar. É outra atividade em que o professor deve permitir que a criança faça, que a criança explore. E não é somente a manipulação de objetos e materiais. Também é necessário garantir às crianças contextos de aprendizagem no quais elas possam aprender a partir da exploração de diferentes objetos, mas com uma perspectiva de um processo de investigação, para que a partir de sua ação sobre os materiais, as crianças possam dar sentido àquela ação, às descobertas que realiza. Ou seja, além da exploração de elementos concretos, é necessário explorar elementos simbólicos, como músicas, histórias, por exemplo. O direito de explorar deve aguçar a curiosidade dos pequenos, com possibilidades motoras, afetivas. E é importante aguçar tais curiosidades. Então, nesta fase da educação infantil,